Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. A gente vai fazer aqui um círculo das histórias para falar e inspirar a escuta do amor, né? Para estar um pouquinho fora de moda essa escuta do amor. E para estar aqui com a gente vai convidar duas maravilhosas. Eu vou primeiro chamá-las, e aí eu vou ler a biografia delas aqui com a gente, que é a Débora Kikuchi. Por favor, venha até aqui. E a nossa querida Zilza Mello. Helena, por favor. Zilza Helena, minha querida, linda. Por favor, sejam bem-vindas, vocês. Sejam bem-vindas. Quero mais beijos. A gente já se beijou bastante. Vamos falar da Zilza Helena. Pode ser, Zilza? Vou dizer um pouquinho de você, você me corrija. A Zilza Helena é educadora, atualmente faz trabalho na sala de leitura e também rodas de conversa, falando das práticas antirracistas com alunos aqui da região, das escolas do Fundamental 1 e 3. Faz contação de histórias, leitura de livros voltados ao tema antirracista, com protagonismo, né, preto, que não adianta só, tem que ter essa representatividade. Nas creches também, né, porque acredita que é essencial começar pelos pequenos, não é isso? Sempre depois das leituras, ela conversa um pouquinho com os alunos, eles interagem. É uma artista. Agora vou falar da Débora Kikuchi também. A Silvia, a Zilza Helena também foi minha aluna de contação de histórias, tenho um carinho grande por ela. Aprendi muito com ela, aprendi mais do que ensinei, com certeza. E a Débora Kikuchi, que é artista, narradora de histórias, pesquisadora de histórias de vida, é autora do livro As Sete Benzedeiras e Suas Histórias, premiado pelo PROAC. É coautora do livro Contação de Histórias Poéticas Interface, editado pelo SESC, não é isso? Atua há mais de 30 anos, e desses 30 anos, 15 anos em ambiente hospitalar, contando histórias. A gente vai falar sobre isso, é muito importante. É psicóloga com licenciatura em arte e pós em arte integrativa, coordena e ministra cursos sobre a arte e narração de histórias, é formadora do curso Contadores de Histórias em Hospital, num projeto de cultura e extensão do Mar de Alegria, na Faculdade de Medicina da USP, desde 2012. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Meninas, aqui meninas, mulheres, aqui é um bate-papo gostoso. A ideia não é sabatinar ninguém, né? E a gente abrir as nossas escutas, o público também vai ser convidado a fazer perguntas. O que eu vou colocar aqui na roda é o que é essa escuta do amor para vocês? Como é que a gente acessa essa escuta do amor? Como é que vocês acessam? Como é que foi um processo assim? Já nasci assim? Eu nasci assim. Ou não, a gente pode aprender a abrir essa escuta do amor. Débora Kikuchi. Bom, fiquei pensando que talvez a gente não saiba ainda fazer isso, né? A gente está no aprendizado. Para mim, como que a gente revela, a gente desperta essa escuta do amor quando a gente parte desse amor por nós mesmos, assim, né? Então, primeiro com a gente. Esse amor que a gente vai cuidando da gente, vai se entendendo, se compreendendo, e aí reverbera para as outras pessoas, para o coletivo, para o que é maior, né? Então, penso que começa sempre na gente. Quanto que a gente está escutando? Quanto que a gente está se cuidando? Para daí a gente também ter condições de cuidar e de escutar as outras pessoas. Eu sempre me lembro daquela desse paralelo que a gente faz quando está no avião, né?
Quando está no avião, a comissária de bordo sempre fala, né? Então, primeiro, se acontecer qualquer coisa, a máscara vem primeiro em você. Primeiro você precisa receber esse oxigênio para poder ajudar, talvez, alguém. Então, primeiro você. E talvez aí a gente, olhando para a gente e se escutando um pouco, a gente começa a ficar mais sem casca, mais flexível, mais disponível para escutar outras pessoas. Porque quando a gente está muito cascuda ou muito cascudo, a gente não consegue escutar ninguém, né? Então, para mim, é descascar isso. E nós, primeiro, e aí a gente vai ampliando essa escuta para as outras pessoas, para o mundo, né? E para as delicadezas. Eu sempre digo que as delicadezas do mundo é que vão nos salvar. Sim, as delicadezas. Aquele passarinho, eu estava apaixonada por ele ali, piando, lindo. A existência dele, para mim, é uma bênção, assim, porque daí é música nos meus ouvidos, né? Então, olhar essas delicadezas que nos atravessam todo dia é abrir espaço para essa escuta, né? Do tempo que não para, do silêncio que fala muita coisa, enfim. Perfeito, amiga. Eu só vou complementar, né, o que ela disse. E a importância desse amor, né, esse lugar, né? Primeiro, realmente, eu tive que me amar, eu tive que me descobrir, me redescobrir, né, para me amar. Porque eu não posso amar o outro, eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Mas eu, graças a Deus, eu sempre fui muito amada. Eu cresci numa família que eu recebi muito amor. Eu sempre tive muito amor. Então, foi fácil para mim ter esse amor em mim e compartilhar com o outro. Então, eu não tive dificuldade. A minha dificuldade foi entrar nos lugares onde não existisse esse amor. E muitas vezes eu pensei assim, não é o meu lugar, eu não vou ficar nesse lugar. Mas aí eu aprendi alguma coisa, eu deveria permanecer nesse lugar por um tempo. Né? Então, a gente aprende. Então, eu aprendo muito. Eu mais aprendo do que vou ensinar. Não tenho nada para ensinar, eu tenho que aprender o tempo inteiro. E meu é esse trabalho... o segredo? Desculpa só te interromper. Você acha que é esse o segredo da escuta do amor? A gente ter esse reconhecimento de que a gente pode aprender muito com o próximo, com o outro? Né? A gente fala o próximo, parece assim, amar ao próximo, é uma coisa muito bíblica, né? Mas é o outro, né? O que está no nosso cotidiano. É o outro mais próximo de você, né? É o mais próximo, é o meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho. E é o lugar que eu convivo, o lugar que eu trabalho. E o lugar que eu trabalho hoje, que eu sou educadora há 26 anos, e já há algum tempo eu faço essa prática de leituras, né, contação de história, que eu tive uma professora maravilhosa. Ela abriu um leque, um canal para mim, que daí veio o leque, né? E teve outras pessoas que favoreceram também para que eu continuasse nesse caminho do amor, que é minha amiga querida, Janaína Figueiredo, e foi uma das incentivadoras. E assim, e distribuir esse amor lendo um livro, nas páginas de um livro, é muito gostoso fazer isso. É gratificante. Tá? Então, quando eu conto uma história, que é o trabalho, um dos que eu mais amo fazer, é muito gostoso viajar nas páginas daquela leitura e no olhar daquela criança, porque ele vibra, e aquela vibração me contagia. Então, eu acho que sim, é esse momento de escutar o amor, entendeu? E nós começamos isso numa base pequenininha, que é lá embaixo, os nossos aluninhos menores, e a gente vai, né, levando adiante, né? Então, eu acho que é ali que a gente começa essa escuta do amor. Ele me ouve e eu ouço ele falando comigo. Ele fala comigo com o olhar dele, às vezes ele não precisa falar, ele me dá um abraço, é um gesto, quando ele coloca o bracinho dele, assim, estica, ele fala que ele é da minha cor. É muito emocionante.
Muito gostoso. Às vezes eu falo uma coisa super importante agora, né? Já trazendo a literatura, né? Para essa intermediação, dessa escuta amorosa, desse convívio que se estabelece ali, né? Entre quem está ou lendo um livro, ou narrando uma história. Então, para vocês, né? Primeiro, assim, a arte de narração de histórias. A gente, como narradora, a gente ouve mais, a gente desenvolve mais essa escuta, ou é mais a fala, ou como é que é isso em você? Como é que você foi se constituindo essa pessoa que você é? Eu penso que a escuta vem antes de qualquer coisa, assim. E, por exemplo, né, eu sou como a Ale falou, eu sou uma narradora de histórias em hospitais para pessoas internadas lá, e meu público, em geral, é adulto. Eu não conto histórias muito para crianças em hospital, porque quando eu falo que eu conto história em hospital, todo mundo fala, que bonitinho, você conta história para as crianças, né? Já lembra. E não é para pessoas adultas que estão na oncologia, que estão na UTI, que estão, enfim, na EMO, lugares, né, com bastante desafios lá, né? E um lugar onde as pessoas não vão para escutar história. Porque uma coisa é a gente estar lá numa apresentação artística e todo mundo, por exemplo, vocês vieram aqui hoje para escutar o que está acontecendo aqui, de livre e espontânea vontade, tá certo? Quem está lá no hospital não está porque quer. Eles estão lá e eles... Então, a primeira coisa é, será que eles estão a fim de me escutar? Será que eles querem, eles têm vontade de me escutar? Então, essa é a primeira pergunta, para abrir isso, né, essa autorização. E aí, alguns podem dizer que não, muita dor, tal. Mas, em geral, é muito difícil alguém falar que não. Porque tem esse lugar onde a pessoa quer narrar, na verdade. É uma desculpa eu estar ali com essa narrativa. Porque o que acontece ali entre nós é muito maior do que só uma história, né? Então, quando eu vou com essa intenção de contar uma história, eu escuto muito mais do que eu conto. Algumas vezes eu nem conto uma história, algumas vezes eu só escuto. E está excelente, porque o que eu escuto de história, história de vida em geral, né? História não só das dificuldades, não se enganem, não é só de como a dor que ele está lá, do que ele está passando, não. É a história de vida dele, de como ele se lembra da infância, das histórias que ele escutava, das pessoas que ele ama, que está esperando por ele em casa. Então, as histórias vêm a partir dessa escuta. Eu dou muito cursos de formação, né, de narradores de histórias. E eu gosto muito de dizer isso. A primeira coisa que a gente precisa exercitar é a escuta. Porque, se a gente não consegue escutar, como é que a gente vai conseguir contar? Na hora que a gente está contando uma história, tem silêncios que causam isso aqui, que abrem espaço para a gente refletir, para a gente imaginar, para a gente criar essa história junto. E se eu não tiver nessa escuta, talvez eu conte uma história, uma palavra atrás da outra, sem ritmo nenhum, sem espaço nenhum. Então, a escuta precisa vir antes. E, nessa relação que a gente pode construir com a outra pessoa, como é que dá para construir uma relação com alguém, se encontrar com alguém, se não houver escuta? Vai ficar sempre unilateral, né? Alguém vai ficar falando o tempo todo, sempre. Então, precisa ter esse jogo da escuta de ambas partes para a gente poder criar esse diálogo, essa relação. Ontem a gente estava ouvindo o Julian Fuchs falando sobre que é um escritor que fala sobre essa questão que trata, né, de forma ficcional próprias memórias, né, de família, enfim. E aí ele dizia assim que a gente valoriza muito a memória, mas é preciso valorizar também o esquecimento, porque ele tem uma razão de ser, né? E a gente também nesse lugar de narradora se valoriza tanto a palavra, a fala, há que se valorizar também os silêncios, né? Quer dizer, eles são essenciais. Eu queria ainda só voltar para você, que você nos desse contasse alguma história que tivesse vivido ali no hospital sobre essas questões. Tem histórias interessantíssimas. Não, tem várias, mas tem uma que de escuta que eu gosto muito. Talvez essa de escuta que veio. Tem alguns hospitais, tem doentes, tem pessoas que estão em cuidados paliativos, ou seja, não tem mais o que ser feito, né? Não tem mais o que ser feito, não tem nenhuma medicação mais a ser dada, só precisa cuidar, então, para que essa pessoa
tente, né, respire da melhor forma possível e seja confortada na sua dor. Tem alas específicas em muitos lugares, mas tem hospitais que não estão preparados para isso. E era um hospital desse que eu trabalhava. É um hospital da Zona Leste de São Paulo, um hospital público, com muitas questões e muito abandono. E daí eu fui, não abandono do hospital, abandono mesmo, as pessoas abandonando gente lá, internando pessoas e dando endereço errado. Porque quando a pessoa tem alta, não tem para onde voltar. Então, é nesse nível, muita gente assim. Então, era um lugar onde eu estava lá e tinha uma pessoa então, em cuidados paliativos, ela é uma mulher de mais de 60 anos, e a psicóloga me chamou porque ela disse assim, Débora, vai lá contar uma história para fulana, porque ela está desesperada querendo ir para a casa dela, ela não fala de outra coisa, está agitada, vai lá conversar com ela, vai lá contar uma história para ela. E, normalmente, elas fazem isso porque elas entendem que, assim, se a gente vai, conta uma história, a pessoa se acalma e vai ficar tudo bem, né? Tá bom, aí eu fui. E, quando chegou lá, eu falei, eu não lembro o nome dela. E também isso não interessa nesse caso, mas assim, oi, dona fulana, meu nome é Débora, apresentei, a gente conversou rapidamente e tal. Daí ela falou assim para mim, mas eu quero mesmo ir para minha casa. É isso que eu quero ir para minha casa. O que acontece? Ela queria ir para a casa dela porque as plantas dela estavam sem cuidado, segundo ela. Ela tinha um monte de plantas, flores, tudo, e precisava cuidar disso, e não tinha quem cuidasse, porque ela estava lá internada. Então, ela dizia assim, eu quero ir, porque a minha casa é tudo que eu tenho nessa vida. E as minhas plantas, eu preciso ir lá cuidar. O que ela não sabia é que a família já estava brigando. Antes dela vir a óbito, já estavam brigando por causa da casa que ela tinha. Ela não sabia disso. E a família não estava, naquele momento, não estava muito acompanhando então, o processo de internação dela. Eles não iam visitar. Tal. Aí eu disse, e aí ela insistia nisso. Eu até tentei trazer uma história, porque a psicóloga estava do lado, e a gente, às vezes, quer cumprir nosso papel, né? Tentei, mas quando eu vi que não ia rolar uma história, eu falei, aqui, dona fulana, a senhora quer mesmo o quê? Quero ir para a minha casa. Eu falei, então nós vamos para a sua casa agora. A senhora está preparada? Estou. Está nada com essa roupa, a senhora vai para a sua casa? Com as partes de trás tudo parecendo? Vai andar como? Não, vamos trocar de roupa. Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos pela imaginação, que eu descobri, trabalhando muito tempo no hospital, que é fenomenal para a gente conseguir coisa que a gente acha que não vai conseguir. Ela disse, filha? Eu falei, então nós vamos agora. Então, que roupa que a senhora quer botar? Eu quero botar... aqui. Mama, tem um vestido que a senhora gosta mais? Tem um vermelho que eu adoro, umas florzinhas assim, então pega ele. Aí, na imaginação dela, ela pegou o vestido vermelho e botou. Então, tá bom. E nós vamos como para lá? A senhora quer ir como? Porque tem várias formas de ir para casa, né? Dá para ir andando? Não, não dá. É longe minha casa. Não. Então, nós vamos como? Eu não sei. De ônibus demora muito. De ônibus não dá. Falei, você sabe também que na imaginação dá para a gente ir de várias maneiras. A gente pode ir de foguete, de canoa, de tapete voador. Pode ir de carro também, se a senhora quiser. Mas podemos, né? Então eu quero ir de carruagem. Então nós vamos de carruagem. Então tá bom. Então vamos para a carruagem. E nós fomos para a carruagem. E aí entramos na carruagem e a gente ficou contando um para outro o que a gente estava vendo na carruagem. Ela viu umas coisas bonitas, umas árvores grandes, assim, eu vi uns passarinhos, que vocês já perceberam que eu adoro passarinho, né? Adoro, então eu já vi uns passarinhos, tudo, e a gente ficou... E aí a gente cantou enquanto a gente estava na carruagem, tudo. Aí nós chegamos na casa dela, pronto. Aí ela abriu a portinha lá, né, o portãozinho da casa dela, nós entramos. Aí ela falou, olha lá as plantas, tudo descuidada. Tudo descuidado as minhas plantas. Então, vamos cuidar dessas plantas. Como que a senhora faz? A senhora bota água com balde, com mangueira? Não, tem um esguichinho que é próprio para isso, para não machucar as plantas, tudo, vou pegar. Aí pegou o esguicho, tudo, e ela me deu outro esguicho, que tinha outro também. Apareceu outro, porque tem na imaginação, a gente pode tudo. Ela me deu o esguichinho, falou, aqui, Débora, vai lá, ajuda aquelas lá. Dona fulana, que flor é essa maravilhosa que está aqui? Dália. Dália, uma flor bonita. Não acredito, é a flor preferida da minha avó. Sempre foi minha avó. Minha avó adorava dália. Mas essa cor aqui, eu nunca tinha visto. Que cor é essa? É o amarelo púrpura. Amarelo púrpura. Falei, nossa, eu nunca vi mesmo essa cor. Amarelo púrpura, só deu no meu quintal. Todo mundo tentou fazer, mas só no meu jardim que dava. Que ótimo. E nós fomos. Eu sei dizer que nós cuidamos tudo das plantas dela, das flores dela. Depois ela me fez entrar na casa dela. Ela fez bolinho de chuva para mim aquele dia, porque começou a chover, e eu falei para ela que estava chovendo, né? Aí ela disse, então, eu vou fazer um bolinho de chuva. Passou um café, bolinho de chuva. Nós comemos bolinho de chuva, a gente tomou o café gostoso. E depois de um tempo, eu falei, agora a gente vai precisar voltar.
porque a gente já fez uma visita boa, né? Passamos uma tarde inteira aqui. Vamos voltar lá para o hospital, que a senhora precisa ser cuidada ainda, não dá para ficar aqui. Vamos, tá bom, filha, mas a gente volta depois? A gente volta depois. E aí o que aconteceu é que a gente voltou lá para o hospital com a consciência toda que ela tinha, que ela estava internada, tudo, não ficou alienada, não. Ela sabia que estava lá. Mas ela estava, né, buscando na imaginação dela alguma coisa que ela queria muito. Eu sei dizer que toda semana, durante alguns meses, toda quarta-feira, que era o dia que eu ia para esse hospital, essa mulher me esperava para ir visitar a casa dela. E foi muito bom, porque ela se sentiu muito bem com isso. Assim, isso fez muito, ela nunca mais pediu para ninguém para ir visitar a casa dela, para a psicóloga, né, para as enfermeiras, todos, porque ela ia toda semana comigo. E a gente ia lá e cuidava das plantas dela todos, e ela visitava a casa, via se estava faltando alguma coisinha. E depois de um tempo, quando ela estava mais debilitada, eu falei: ó, eu estou achando que a senhora precisa assim de um chacoalho. Um negócio assim, pum, um negócio uau, um negócio. O que a senhora queria mesmo fazer? Não tem uma coisa especial? Eu tinha. Então, eu vou falar aqui o nome de um cantor, mas podia ser outro, tá? Mas Reginaldo Rossi, por exemplo, tá? Aí ela falou: eu queria mesmo era encontrar com o Reginaldo Rossi. Eu falei: então, a senhora não está sabendo que tem um concurso aí? E a senhora ganhou um concurso que diz que vai jantar com o Reginaldo Rossi. Oi, você está brincando? Não, não estou. Vocês estão pensando que a dona fulana estava... Não, ela estava em plenas faculdades, está tudo certo, tá, gente? Estou falando de imaginação. Só que ela embarcou comigo nessa história. Porque ela percebeu como fazia bem para ela, todas as vezes que a gente ia visitar a casa dela, como ela era preenchida por esse afeto que morava na casa dela e que ela havia construído. E daí a gente fez o encontro com o Reginaldo Rossi. Nós fomos de carruagem, ela botou um vestido mais lindo ainda, botou salto alto, se maquiou, fez cabelo, tinha um homem tocando violino, que ela achava bonito, alguém que tocasse violino. Na hora do jantar, tinha luz de vela, e ela jantou com o Reginaldo Rossi, e o Reginaldo Rossi depois fez uma serenata para ela. Dias depois, a dona fulana desencarnou. Ela fez a passagem, né? E o que a psicóloga me contava é que toda semana ela vivia com essa esperança de quarta-feira encontrar comigo, e porque ela sabia que ela ia ter uma experiência bacana, gostosa, de puro afeto, né? Essa é uma das histórias, assim. Qual é o próximo rolê? O que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai passear? Ela sempre quis na casa dela, mas quando ela abriu essa possibilidade, a gente foi para outros lugares. Eu estou contando essa história porque essa história, para mim, é uma história de puro afeto. História que a gente pode construir, né, essas pontes que a gente pode construir a partir do que a gente acha que a gente não tem. Então, eu posso não ter nada material, nada. Mas eu tenho a minha própria história, eu tenho as minhas referências, e eu tenho o meu tempo. A gente está aqui para isso. A gente está aqui não é para... A gente se engana, mas tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, é bobagem. O que vale mesmo é esse negócio que a gente está fazendo aqui, ó. São esses encontros. E se a gente não tomar conta disso com afeto, eu penso que daí sim, talvez a gente vai se perder muito, de um jeito muito triste, né? Então, encontros como esse com a dona, minha querida dona, lá do hospital, são muito bons para mim, onde eu não necessariamente narrei uma história, mas nós construímos uma história juntas. Se você baixar é bom, porque a convidada já conhece o técnico de som, mais que a que está entrevistando aqui na Mediana, isso é ótimo. Adorei. Então tá bom, obrigada, Thiago. Querida Zilza, e você tem algum relato dessa? Como é que é essa proximidade? Você tem alguma lembrança de alguma criança que tenha ficado bastante impactada? E você mais ainda, né? Muitas. Compartilha com a gente. A história da Débora é empatia, né, Débora? O que você praticou, né, na verdade. Como eu trabalho com crianças, né, gente, então as minhas histórias, os meus momentos são mais felizes, menos tristes, assim, né? Mas estão várias, mas assim, uma que eu mais amei, porque assim, eu estou numa escola agora em que eu estou há bastante tempo nessa escola já. E foi uma série de primeiro ano, né, que esse garoto que eu contei, que nós éramos da mesma cor, que ele ficou encantado, porque eu era a única referência preta dele na escola, gente. Uma escola grande, né?
Isso é triste. Muito. Então, ele ficou muito feliz quando ele me viu. E eu contei essa história, tal, e passou um tempo, uns 3 meses, a gente não se via. E um dia, no corredor da escola, ele encontrou comigo na fila da merenda e ele lembrou exatamente a história que eu tinha contado. Ele assim, você é a tia do baobá. Gente, para ele lembrou o nome da árvore, né? Um nome difícil, ele lembrou o nome da árvore. E que história é essa do baobá? Era uma história muito linda, uma história Conta pra gente. bonitinha. Era uma história assim. É linda. Na criação, né, quando o Criador Você quer criou levantar? o mundo, acho que fico mais à vontade. Se apodere do palco, né? Eu vou dar uma resumidinha. Quando o Criador criou o mundo, né, ele criou todas as coisas, ele que fez essa árvore, baobá. Uma árvore linda, né, gente? Para quem conhece a história da África, é uma árvore muito importante. E baobá estava infeliz, porque ela não estava feliz com ela. E ela reclamava para o Criador. Mas eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar. E que não sei o quê, e todo dia reclamando. E o Criador explicando para ela da importância dela na história, da importância dela naquela região, no solo, as suas raízes fundas, né? E chegavam até lá embaixo, pegava os lençóis de água, era uma árvore de muito empoderamento e significado africano também. Mas baobá, reclamando, continuava a reclamar. O que o Criador fez? Resolveu dar um desafio para a árvore e falou para ela, olha, eu vou te deixar um tempo de castigo. Eu não sei se vocês conhecem baobá, ela tem os galhos que parecem raiz, né? O Criador inverteu a baobá. Ele plantou ela de cabeça para baixo. Entendeu? Aí hoje nós temos essa impressão do porquê dos galhos dela ser tão assim. É raiz, parecendo uma raiz. Né? Então, esse foi o castigo que o baobá sofreu por reclamar tanto da vida. Né? Tá, quer continuar? Não consegui ligar, Tiago. Então, gente, cada história que a gente conta, ela desperta no aluno e em você de uma maneira diferente. Mas, assim, eu acho muito legal quando o nosso olhar fala, o olhar da criança fala comigo. Né? Eu acho que é essa coisa mais importante, esse momento da escuta. E antes de começar a contação de história, eu gosto de falar para as crianças assim, sentem, acalmem, respirem e vamos ouvir o nosso coração. Aí aquele silêncio fala com a gente, fala com eles também. Então, assim, entre muitos outros momentos que eu trago na lembrança, esse garotinho que hoje ele não está mais na escola, ele me acompanha, gente, assim, entendeu? Então eu estou sempre lembrando. É uma coleta, né? A gente vai colhendo, foi um frutinho, né? Foi um frutinho que foi plantado e eu espero que ele tenha recebendo bem muitas leituras. Eu gosto muito, eu lia muito para meus filhos quando eles eram pequenos, né? Então eu acho que isso é importante, esse trabalho na escola. Muito bom, você trouxe aqui um conto da literatura oral africana, né, das várias Áfricas, né? O baobá tem uma importância. Não me lembro o autor agora, não me lembro. Mas é uma coleta da tradição popular, né, dos povos africanos. E aí a gente fala muito sobre os contos orais, essa literatura oral tão poderosa que vem dessas sabenças ancestrais, né, de tantos povos, né, os povos pretos. A gente teve aqui a dona Neide Palumbo com os contos tradicionais caiçara. Então, a gente tem falado muito sobre isso, mas
Aí eu e Débora, a gente acaba trabalhando junto em muitos lugares, assim, nessas discussões, mas queria que a gente compartilhasse aqui essa reflexão, né? Os contos orais podem nos servir de farol para encontrar esse tão sonhado bem viver que todos nós buscamos, né? E que bem viver é esse, mas é possível, através dos contos orais, a gente encontrar um norte, porque a gente anda meio perdido, né? Parece que a inteligência artificial, tantos algoritmos, ao mesmo tempo que nos ajudam em tantos aspectos, parece que nos confundem muito, né? Parece que a gente vai perdendo essa conexão com os nossos saberes maiores, e que estão lá atrás, e que fazem parte dessas camadas que nos constituem hoje, né? E que são tudo, né? Está tudo aqui, né? Ao mesmo tempo. Queria que você dissesse isso. Eu acredito que sim. Quando a gente... O que são os contos de tradição oral? Contos de tradição oral são histórias, são contos que eles existem há muitos anos. E eles têm raízes profundas. Eles são contados de geração em geração. Então, de mãe para filho, para neto, e vai contando, vai indo. Pai para filho, neto, e vai indo, vai indo. E a gente nunca sabe quem foi que escreveu, a gente não conhece a autoria desses contos, mas a gente sabe que eles estão no mundo há muito tempo e eles são contados em diversos pontos do globo, assim, né? Então a gente pega às vezes um mesmo conto que é contado na América do Norte e aqui no Sul Global é o mesmo conto, mas eles têm características específicas de acordo com o lugar onde ele é contado. É um conto de tradição oral. A gente não conhece a autoria, é transmitido de geração em geração. E por que a gente, então, defende, né, pensa, reflete sobre como ele pode abrir essas portas para de a gente conseguir bem-estar e buscar isso dentro de nós? Toda história de tradição oral, ela pode ser vista como você. Você, internamente, tem todas as personagens que uma história de tradição oral tem dentro de si. Você tem todas as paisagens, você tem a floresta dentro de você, você tem o deserto dentro de você, se for essa história. Você tem todas as personagens, a gente tem cada parte, dentro de nós tem as personagens de história. Então, tem hora que eu sou aquela personagem mais brava, tem hora que eu sou aquela personagem mais boazinha, tem hora que eu sou aquela personagem mais teimosa, tem hora que eu sou aquela personagem corajosíssima que sai pelo mundo desbravando tudo. Tem hora que eu sou aquela personagem medrosa que tem medo de tudo e se fecha. E nós somos tudo isso. Então, quando a gente acessa um conto de tradição oral, a gente está acessando a nós mesmos, porque a gente está entrando em contato com coisas que a gente tem em nós. E aí a gente estabelece relação. Você fala, nossa, esse conto tem tudo a ver comigo. Nossa, essa história parece que conta história da sua vida. Conta mesmo. Porque você tem essas partes dentro de si. A gente acessa isso. Então, quantos de nós não somos como esse pequeno baobá? Quantos de nós a gente não fica reclamando uma vida inteira? Ai, não gosto daqui. Ai, não quero, não estou gostando. Ai, quero mudar, não quero isso, não quero. Não, mas é assim mesmo. A vida é assim. Ah, mas não aceito. A vida não é assim. Tá. Aí vem a vida e faz assim. Ó, você. Aí você fala, ah, eu gostei. Não ficou nada bom. Olha como as raízes ficaram. Não sei o quê. Mas a vida é assim. E você tem que ir, né? E acaba que isso não é uma maldição, é só um efeito que a vida tem no decorrer dela. E a gente é um tanto criador também, né? Na medida em que a gente também faz as coisas acontecerem em nossa vida, né? Então a gente também é esse deserto, esse Saara, esse tudo. Nós somos o rio, nós somos esse conto. E quando a gente acessa um conto, a gente está acessando também todas as camadas dele. Faz sentido. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a história que a gente está contando. Porque eu acredito que tem histórias de tradição oral mesmo, né, que não podem mais ser contadas. Que não podem, não devem ser mais contadas, porque estão reproduzindo racismo, preconceito, misoginia. Estão reproduzindo coisas que não interessam mais. Estão mais afastando a gente enquanto humanidade do que aproximando. Estão criando mais mal-estar do que bem-estar. Então, por que eu vou continuar? Ah, mas é que é um conto clássico. E daí? Tem outros montes de conto clássico muito mais legais que você pode contar, né? Deixa. Para que você vai ficar reproduzindo coisa que a gente não tem que ouvir mais? Não é verdade? Não precisamos disso. Tem muita história boa no mundo.
Basta pesquisar um pouquinho. Dá trabalho, mas vale a pena pra caramba. Eu ia falar isso, porque, assim, na verdade, não é que a gente está lijando os contos da tradição oral, porque não, é porque, na verdade, esses contos que nos chegaram já passaram por uma curadoria lá atrás. Curadoria eurocentrista, de homens brancos, colonizadores. Então, já teve lá atrás uma curadoria que foi selecionando o que achava que tinha que chegar para a gente, né? E que chegou até nós, até agora. Os irmãos Green teve um papel importante, todos eles, mas eles exerceram essa curadoria, né? Então, muitos contos que nos deveriam chegar não só de povos pretos, mas de outros povos também, orientais, asiáticos, e não só apagando essa representatividade, né, étnica, mas também, eu diria, da sexualidade de personagens também, né? Porque as orientações sexuais também dos povos tradicionais não estavam nessa caixinha da binariedade em muitos deles, né? Então, isso veio com essa curadoria, né, do homem europeu. E agora a gente fica muito apegado a esses começos. Como é que eu vou abrir mão dessa Cinderela? Mas tem tantas versões da Cinderela que não são exatamente aquela, não é isso, gente? Total. Conta um pouquinho para mim dessa sua percepção, Zilza. Exatamente, né? Eu tento mudar esse modo de pensar das crianças, principalmente a partir desse momento, desse lugar que eu ocupo agora, né? E falando, né, da oralidade, né, eu gosto muito de contar minha história, dos meus antepassados, das minhas avós. Eu vim de uma família de mulheres muito guerreiras, de mulheres muito poderosas mesmo, entendeu? Então, tipo assim, as minhas avós tinham muita história para contar, e eu reproduzo para os meus filhos, e, às vezes, até para as crianças, para os alunos, eu gosto de contar também. E não falando só de tristeza, né? Daquele olhar triste lá atrás, de sofrimento. Igual quando eu conto uma história para eles dos nossos antepassados, dos nossos povos que vieram da África, e embora toda aquela tristeza, a gente vamos mudar um pouquinho a fala para não deixar as crianças mais tristes, né? A gente fala da verdade, do real, mas de uma maneira que, olha os resultados. Nós temos personagens, nós temos autores, escritores, nós temos várias referências pretas aí para nos fortalecer, né? E falando assim da história da oralidade, eu gosto muito de ir nos quilombos. Eu já fui em alguns, gente. É um lugar que eu me encontro lá. Eu estou lá diante dos meus ancestrais. É impressionante. Aquela fala, o jeito deles contarem, aquela amorosidade, a importância da escuta para eles naquele momento, porque nós estamos ali para ouvi-los, e é muito ensinamento, é muita força, é muito potente. E cada vez que eu volto de um quilombo, eu não quero voltar, porque é muito gratificante, né? E é bem isso que você falou, sabe, Ale? A gente tem que contar uma história diferente dos contos de fadas de antes, daqueles modelos europeus que só tinha personagens brancos, princesas brancas. Mudar esse lugar, valorizar a nossa criança para que ela se reconheça naquele personagem, aquele ator, sabe, aquela artista, aquela cantora preta. Ela se vê ali naquele lugar. E, às vezes, a gente não precisa ir muito longe, assim, viajando assim, muito distante, um personagem distante. Eles gostam, às vezes, de uma referência próxima a eles. Entendeu? Então, ele tem uma referência importante na família dele, na casa dele, um tio, um amigo. E eu gosto de trazer para eles essas histórias de oralidades que nós ouvimos e modificando, mostrando um lado potente, um lado feliz, né? Que, às vezes, não é contado para as nossas crianças.
não só de tristezas. Sair dessa narrativa de que só somos um povo escravo, não é nem escravizado, né? As pessoas Escravizados. Tem muito essa coisa do a gente tem influência europeia, a gente tem influência indígena e a influência dos escravos. Não, né, gente? Tem influência de vários povos pretos que por aqui chegaram, né? O indígena, né, Ali? Porque nós vivemos aqui, tem uma aldeia próxima a nós, e as nossas crianças, eles visitam, né, esse lugar, então eles vêm com uma vivência nova. Então, isso é importante, né? O indígena conta muitas histórias que fazem uma grande diferença, né, na vida deles. Tem alguma história que você lembre que, quando você chega, assim, eles querem ouvir sempre essa história? Qual é a que mais deixa eles assim, uau, vamos lá, Zilza, tia? Eu conto tantas histórias. Eu tenho uma que eles gostam muito, que eu gosto de trabalhar, e fiz até um cenário e tudo, é Nós de Axé, da Janaína Figueiredo. E aí eu conto, e tem a história da fitinha, então eu distribuo a fitinha para eles, conto a história da fitinha, né? Inclusive, uma vez, um professor falou assim, deixa para amarrar em casa, porque vai que a mãe não goste. Eu falei, não, mas aqui está a história, nós estamos trabalhando uma lei também, né? Então, professor, né? Vamos repensar. E essa de Nós de Axé, eles gostam muito. Então, eles levam a fitinha, eles amarram, aí eles me contam depois. Olha, a minha fitinha ainda está aqui. A minha fitinha não soltou, a minha fitinha, eu fiz vários pedidos. Eu posso mudar de pedido, sabe? Então, é muito gostoso. Está vendo que está fazendo sentido para eles. Entendi, muito bonito isso. Realmente é um livro lindo mesmo, viu, Janaína? É demais. E você, Débora, que curte nos hospitais, como é que os nossos contos da tradição oral te ajudaram ainda mais nessa aproximação com aquelas pessoas que... Não pelo lado da tristeza, mas pelo lado justamente que ela fala, que quando você chega com essa escuta amorosa, com essa fala amorosa através dos contos, a gente entra num outro lugar dentro de um hospital, né? Como é que é isso? Eu lembrei de um caso que você já conhece, que é bem Eu acho legal. que eu conheço muitos, mas um deles é muito legal, porque tem um conto, aí eu vou contar meio misturado para vocês entenderem qual é a história, mas é o seguinte, e quando eu falo que eu estou no hospital, pensa, não é um lugar de tristeza para mim. Não é. Não pensem. Muita coisa incrível de feliz acontece lá dentro. Maravilhas acontecem lá dentro. Então, é assim. Até vou levantar, porque essa história é tão... me mexe tanto, me atravessa tanto, que é o seguinte. Então, eu entrei... Era assim, ó, lá para vocês entenderem, né? Então, tem os corredores do hospital, e eu estava na clínica médica. E, quando eu estava indo, a enfermeira falou assim, ô, Débora, eu estava entrando assim, no quarto. Eu ia entrar, o quarto estava com a porta fechada. Assim, sabe, encostada, mas estava escuro lá dentro. Eu fiquei curiosa. Queria saber o que estava acontecendo naquele quarto. Então, eu fui para abrir. Ela falou assim, ô, Débora, não entra aí, não. Não entra aí, não. Ó, vai lá naquele quarto lá, que o pessoal está tudo acordado lá, bem animado. Ó, eles vão adorar. Você vai contar histórias, vão dar risada, vai ser ótimo, né? Para não desfazer a colega enfermeira, eu falei, que bom, eu vou lá daqui a pouquinho. Vou mesmo, mas antes eu vou dar uma espiadinha aqui. Ela falou, então vai, mas vai perder tempo aí. Vai perder tempo. O pessoal tudo, mortão aí. Né? Mas, falei, tá bom. E entrei. Com cuidado, tal, estava tudo escuro. Eram 3 homens, em 3 leitos, com 3 homens de mais de 70 anos cada um, para vocês entenderem. A janela estava fechada. Bem escuro, eu entrei com cuidado, perguntei se eu podia entrar. Um deles, o que estava mais perto da janela, disse, pode. E eu entrei. O que estava bem perto da parede estava com a coberta cobrindo todo o corpo, inclusive a cabeça. O do meio estava virado assim do lado, olhando em direção à parede. E só aquele lá perto da janela que estava assim, olhando para cima. Então, foi nele que eu me aproximei, né? Eu fui falando com ele, oi, bom dia, meu nome é Débora. Eu passo aqui no hospital contando histórias, né? Queria saber se o senhor gostaria de escutar uma história. Como... gostaria. Então tá bom, então vou contar mais. Escuta, mas eu não consigo enxergar o rosto do senhor. Será que eu podia abrir só um tantinho assim a janela, só para enxergar um pouco, né? Você pode, filha, pode. Aí eu olhei para os outros, ninguém se manifestou. Fui lá na janela, já abri.
metadinha da janela assim, já clareou o quarto. Eu pude ver tudo isso que eu estou contando para vocês, como que eles estavam, tal. Beleza. Aí eu falei, então, tal. Mas antes eu queria saber do senhor. Como que é o seu nome? Ah, fulano, tal. Não, o senhor nasceu, porque eu adoro história de vida. Então, eu sempre me interesso em saber de onde que a pessoa veio, o que ela faz, blá, blá, blá. Tá bom. Aí ele foi contando, né, contou, daí eu falei, que bom. Nisso que a gente estava conversando, aquele senhor do meio já foi meio que virando, assim, do lado, ele virou de lado, ele passou a olhar para o meu lado, né, e abriu o olho e ficou olhando para mim. E aí eu falei, então, tá, então eu vou contar uma história, tal, e eu sempre canto antes, né. Ô canoeiro, venha me passar, ô canoeiro, venha me passar, se a maré tá cheia, eu não sei remar, se o barco vira, eu não sei nadar. Quando eu fiz isso, esse do meio já virou todinho assim, já meio que encostou, meio que sentando assim na cama. Aquele um da janela já estava sentado na cama, olhando. E aí eu falei, escuta, eu podia abrir mais um pouquinho só a janela, porque aí a gente já clareia tudo, já fica melhor assim, né? Ah, pode, filha. Aí os dois responderam, não, pode, filha, pode. Aí abri tudo a janela. Abri a janela e comecei a contar uma história. E eu comecei a contar uma história, que é uma história do Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem uma noite do ano que o Rio São Francisco precisa dormir. Ele precisa dormir uma noite todinha, ninguém pode fazer barulho às margens dele, ninguém pode contar história, ninguém pode conversar, ninguém pode fazer trabalho. Todo mundo precisa se recolher, porque é a noite do velho Chico, é a noite do sono do velho Chico. E todos os ribeirinhos, as pessoas que moram ali, né, na beirada do rio, sabem disso, conhecem essa história e a respeitam. Tá bom. E comecei a contar, que diz que era uma vez, né, uma mãezinha em Minas Gerais que teve o seu filho, mas, infelizmente, por tudo que a gente tem no mundo, ela não podia criar esse menino. Então, ela botou assim num barquinho, que ela mesma cavucou ali na madeira, botou o menininho ali dentro e colocou nas águas do rio, para que o Rio São Francisco levasse para Santa Bárbara, que ia cuidar do menino dela. E foi nessa crença que ela foi indo, vendo assim, tudo, foi embora, ela agradeceu, ela tinha certeza que as águas do rio levariam para Santa Bárbara. As águas do rio levaram para um lugar lá em cima, lá bem para cima do Rio São Francisco, onde Mãe d'Água se cuidava da sua beleza, olhando assim o reflexo da água. Mãe d'Água estava lá toda bonita, olhando o reflexo da água, se olhando, se admirando, quando ela viu aquele barquinho se aproximando. Enquanto eu estava contando isso, aquele senhor lá da janela já estava em pé. Já estava em pé, assim, com o cotovelo na janela, já bem assim, olhando, interessado. Aquele do meio já estava sentado e ficava assim, tudo ele fazia, comigo, né? Tudo no ritmo, Toda hora que eu falava alguma coisa, ele fazia, Aquele lá da janela, com a coberta na cabeça ainda. Tá bom. E eu continuei, falando que Mãe d'Água, então, que sempre tinha sonhado em ter um menino, uma menina para criar, alguma criança para chamar de sua, né? Falou, pronto, um menino assim, não vou deixar ele no mundo sozinho. Pegou para criar a criança. E ensinou aquele menino a dar assim mergulho como surubim que naga na água. Ensinou a respirar embaixo d'água. Ensinou uma porção de coisas para aquele menino que parecia mais um peixe. Ele foi crescendo, crescendo e ficou agitado. Ele gostava de pegar sabão de lavadeira e sumir com ele. Ele gostava de dar nó em rede de pescador. E, por isso, o povo todo falava, mas esse menino é terrível. Nós vamos pegar esse menino, vamos prender ele, vamos dar uma coça nele. Quando falava isso, Mãe d'Água ficava sabendo. Se fosse um pescador, imagina, o barco dele ficava dando volta assim, ó, um tempão no rio, assim, ó, sem rumo, até ele aprender que não podia mexer com o filho de Mãe d'Água. E o tempo foi passando assim, até que chegou a noite do sono do velho Chico. Todo mundo sabia, aquele menino também sabia. Chegou a noite do sono de São Francisco, todo mundo se recolheu, e eu estava contando essa história. Nisso que eu estava contando essa história, já era uma fase, assim, aqueles dois já estavam comigo na história, e eles perguntavam, eles estavam juntos, mas estavam gostando. Aquele um lá começou a virar, tirou a coberta da cabeça, enquanto eu estava contando a história. Isso foi acontecendo, na medida em que a história acontecia, ele se revelava. E ele foi tirando aquele cobertor da cabeça dele, foi olhando fixamente para mim, com a cara de pessoa que encara, a gente sabe, pessoa que encara, olho no olho, assim, foi me encarando, assim, ó, e foi vindo.
E aí, daqui a pouco, esse homem estava sentado assim na cama e assim comigo na história. Assim comigo na história. E eu continuei. E continuei falando que naquela noite do sono de São Francisco, né, aconteceu que o menino, sabendo disso, não cumpriu as regras. E fez um barulhão, um estardalhaço ali, e botou bagunça, e cantou, e fez foguinho e tudo. E o Rio São Francisco ficou muito bravo. Quando eu falei isso, esse homem levantou, aquele da parede, se pôs em pé. Se pôs em pé assim, ficou assim, olhando para mim, na história. E aí eu já fiquei meio, né? Ele ficou assim, eu fico com ele aqui. E ele foi comigo. É como se nós dois contássemos a mesma história. Ele ficou olhando para mim, e eu fazia assim, ele fazia assim também. Eu ia para cá, ele ia para cá também. Eu fazia, então, ele falava, então. E aí tinha uma hora que eu fui contando, aí ele falava assim, foi assim mesmo. Foi assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. Aí nisso, né, já parecia um trovão a voz dele naquele quarto. E eu fui continuando, dizendo que daí o Rio São Francisco ficou tão bravo com aquele menino que fez toda aquela peraltice ali, que sabe o que ele fez? Rio São Francisco tomou toda aquela beirada de água. Lambeu tudo, lambeu casa, lambeu bicho, lambeu tudo que tinha por ali. Ó. Diz que foi um estrago, diz que foi a primeira cheia do Rio São Francisco. E as pessoas até hoje se lembram disso. Que diz depois dessa cheia, nunca mais se ouviu falar do menino. Algumas pessoas contam que esse menino, ele voltou rio abaixo para tentar conhecer a sua mãezinha de origem. Mas outros contam que Mãe d'Água, com medo do Rio São Francisco, transformou o menino num surubim, que está nadando até hoje ali no rio. Quando eu terminei de contar essa história, ele disse, e foi assim mesmo que aconteceu, porque eu estava lá. Aquele homem da parede, aquele que estava, lembra? Aquele um. E eu fiquei, como narradora de histórias, claro, muito feliz por ele estar participando comigo, mas a minha alma estava muito curiosa em saber como é que aquele homem afirmava aquilo daquele jeito de uma história aqui, né? Então, depois que eu contei a história, a gente ficou ali conversando um pouco, tudo, e aí eu falei para ele, eu queria saber como é, o senhor, era isso mesmo que estava acontecendo na história? Eu contei certo? Ele falou, contou como foi que aconteceu. Eu falei, é mesmo? E o senhor já conhecia essa história? Eu estava lá. E é muito comum a gente falar assim, você estava lá, né? Porque como se... Eu falei, que bacana, o senhor estava lá. Aí ele falou, eu estava mesmo. Porque a minha vida inteira, eu larguei quando moço a família para trás e me transformei num barqueiro no Rio São Francisco. A minha vida todinha eu fui barqueiro do Rio São Francisco e vi essa história acontecer. A noite do velho Chico existe. E eu estava lá. Obrigada, amores. E quando eu terminei de contar isso, aquela enfermeira entrou no quarto. E quando a gente estava conversando, assim, a enfermeira entrou no quarto. Gente, ela entrou no quarto, o quarto estava todo iluminado, a janela estava aberta, aqueles homens, os três em pé, conversando assim, ó, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, você. Você também, não sei o quê. Eles descobriram que eles moravam perto um do outro, conheciam famílias, já estavam conversando, fazia uma semana que eles estavam internados no mesmo quarto e não conversavam. Né? E aí a enfermeira entrou e falou, o que aconteceu aqui? Que quarto é esse? Falei, aquele lá que você não queria que eu entrasse, né? Aquele lá. Esse é o poder das histórias, né? Veja, o meu mérito é confiar nelas. O meu mérito é saber da potência e da força que elas têm, que elas podem operar. E é por isso que também há que se ter cuidado. É por isso. Por causa dessa potência e dessa força. A gente, quando conta uma história, a gente está trabalhando com um mistério, que é a vida. Que a gente falou um pouco disso lá no começo. Então, é muito legal saber que uma história pode fazer isso, para o bem e para o mal. Então, eu prefiro trabalhar para o que há de melhor, né, para trazer, para construir pontes maravilhosas, para construir afetos, para fortalecer afetos, para trazer beleza para o mundo e força para a gente, né, para a gente conseguir viver essa vida que às vezes parece mais dura, cada vez mais dura, mas a gente também vai caminhando aí, vai trazendo beleza para o mundo, para pelo menos na dureza a gente conseguir ver assim uma florzinha que nasce, um passarinho que voa. E é isso, né? Obrigada.
A gente está indo para o encerramento já, né? Que horas são? Já estamos já mais. Na verdade, eu vou passar o microfone para a Débora. Para Débora, o que você quer saber da Zilza? Que vocês estão em ambientes tão... Você é do hospital, ela escola. O que você perguntaria? Que troca é essa que vocês vão fazer? Eu fiquei pensando, você conta a história para eles que a gente fala de boca ou você usa o livro? Você faz mediação de leitura ou você faz ele? E a outra coisa, como é que você coloca eles perto de você assim? Como é que você aconchega eles para contar a história? Eu faço mais leituras, tá? E quando é creche, para mim seria mais desafiador, né? Porque eles são pequenininhos, eles não param, né? De creche. E uma vez eu consegui contar a história numa creche inteira, gente. Tinha até os pequenininhos naquele carrinho, aqueles... Oi? Mini conforto, bebê conforto. 120 crianças. E eles me ouviram, gente, assim, lindamente. E uma outra leitura que eu fiz foi numa creche também de uns 3, 4 aninhos. Aí você, contando essa história, eu recordei agora, porque era uma historinha do aniversário da fada madrinha. A fada madrinha era preta, né? E ela tirou um dia para ela descansar, só que causou um rebuliço na história, né, das fadas, das princesas, porque ela estava dormindo, ela estava descansando e não recebeu mais nenhuma carta. E aí eu lembro que acontece a historinha e a diretora da creche entrou em contato comigo depois, dizendo que tinha o aniversário do mês, né, nessa creche. E que as crianças lembraram do aniversário da fada madrinha, gente. Eles fizeram o aniversário do tema da fada madrinha. Aí fizeram a caixinha do correio, colocaram as cartinhas lindamente e lembraram de cada detalhe que a tia Zilza tinha contado. Então, eu acho foi muito lindo e eles eram pequenininhos e eles recordavam. Então, a leitura contada quando você lê o livro, conta com ele, que ele vê a gravura, eu acho que fica guardadinho assim na mente. Então, eu acho que é mais interessante assim para eles. Que recursos poderosos, né, esses, né? A ponto de depois de ir reproduzindo, porque é isso que a Débora falou. Tem muito poder no que a gente está fazendo. A gente não pode menosprezar a nossa importância ali como narradores, como mediadores de leitura, porque repercute de tal forma, né? E é o que a gente está colhendo hoje, humanidade. Que planeta é esse que a gente está colhendo, que a gente ainda quer para o futuro, né? Se a gente falar de algum tempo, a gente está num momento complicado. Mas eu sabe que quando você falou dos 3 velhos, eu sempre lembro daquele conto do Dalton Trevisan, que tem os 2 velhos no hospital e olhando a janela, né? Mas o seu teve um final mais feliz, né? Mas quem está perto da janela parece que é sempre o mais felizinho, né? Porque tem a oportunidade de pelo menos imaginar coisas novas ali, né? Mas muito bacana. A gente está já encerrando. Eu queria que vocês dissessem um pouquinho, que vocês ficassem com essa liberdade de dizer o que você tem, alguma coisa que você gostaria de dizer a mais do teu trabalho, dos teus projetos. Eu quero perguntar para a Débora. Também tem essa contrapartida. Eu acho lindo, né, esse seu trabalho assim. Você só trabalha na área da saúde, né? Só trabalha não só na saúde, contando histórias? Não. Me apresento em SESC, em espaços culturais. Acabei de fazer uma temporada no SESC Jundiaí. Aí me apresento em vários lugares, espaço cultural, enfim, todo lugar. Na praça, na rua, na varanda, na praia, qualquer lugar. Onde me chama, eu vou. Tá. Eu ia perguntar se você já contou, já teve essa experiência de contar, fazer uma contação para crianças também. Sim, muito. Quando eu comecei a contar a história profissionalmente, já faz tempinho, aí os lugares onde contratavam a gente eram justamente assim, lugares como livrarias ou as escolas, né? E eram pequenininhos, contei muito para crianças. Mas eu digo que eu também contava no Mobral,
Quem é mais novo talvez não conheça Mobral, mas eu contei a história no Mobral, entendeu? Contar a história no Mobral. Então, que agora tem a EJA, né? Então, história no Mobral. Já contei história para coveiro no cemitério, para funcionário de supermercado. É isso. Eu tive a experiência uma vez, rapidinho, Lê, que eu só trabalho com as crianças, né? E eu fui convidada para fazer um trabalho com mulheres no CRAS. Comentei com você, né, no início. E, assim, para mim foi desafiador. Mas, gente, foi lindo, porque fazer elas entrarem na história, voltar a imaginar, voltar a criar, né? Como que seria? Nossa, e o que aconteceu? Porque elas estavam mergulhadas numa dor assim tão grande, era uma dor tão profunda, que não era interessante falar sobre elas, e nem ouvir historinhas de criança. E era uma história até infantil, mas que pode ser contada para adultos também, e foi muito interessante fazer elas levantarem suspiros, sabe? E depois nós finalizamos com a confecção de bonecas abaiomes. E elas ficaram encantadas, porque daí eu fui contando para ela história da oralidade, como você mencionou, né, Lê, a importância que nós construímos a nossa história, nós fazemos a nossa história. E ali, tipo, fazendo as bonequinhas, a gente conversando, como se nós tecêssemos uma colcha de retalhos, sabe? Com cada uma de nós. A sua é a minha cara. Você me deu você mesmo em miniatura, né? Eu ganhei uma bonequinha dela, eu falei, nossa, ela me deu a bonequinha dela. E esse trabalho, conta um pouquinho só da importância da Baiomi. Oi? A importância da Baiomi é fazer junto, né? Sim, aí eu contei para ela a história da Baiomi, que é um símbolo da resistência negra, né? E poder ouvi-las, né? Eu contei um pouco, mas eu mais ouvi. Foi como a Débora colocou. Aquele momento de ouvi-las falar da sua dor e ouvir a dor da outra também, né? Da importância de nós, mulheres, nos apoiarmos nesse momento, que uma dor não é menor do que a outra, né? Elas são diferentes, mas não deslegitimando a dor. E a gente conseguiu um objetivo assim bem legal, assim, que depois dessa mediação que nós fizemos, elas mantiveram um encontro mensal das mulheres falando sobre elas e com uma atividade diferente. Foi muito bacana. Que bonito. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Isa. Parabéns mesmo. Sou sua fã. Também. Ah, sou mais. Sei que você é apaixonada pelo conto da mulher elefanta, que é muito lindo mesmo, né? Eu sei que você... Ale, eu contei esse conto uma vez no evento para mulheres, para pessoas adultas. E uma criança perguntou, mas ela foi embora e largou os filhos dela? A Letícia está aqui? A filha dela foi lindo, gente. Ah, que ótimo. Esse causa mesmo esse estranhamento. Mas como é que ela foi, né? Depois, um dia, a gente conta que esse conto é maravilhoso, né? Que tem a ver com a pele de foca, a pele de elefanta, que é sobre essa emancipação da mulher. Que são contos da tradição oral que já falam disso há quanto tempo, né? E a gente ouve com estranhamento, em pleno século XXI. Lá os contos dos povos ancestrais já falando que a mulher é dona da sua própria pele. Ela tem o direito de se emancipar, inclusive daquele formato, né, de familhinha, que às vezes a mulher não quer, a mulher tem esse direito de escolha, né? Então é um conto que fala sobre isso. E a Cis, eu sei que foi uma grande reprodutora, replicadora desse conto, eu fico muito feliz. Queria que você, só agora, para a gente encerrar mesmo, falasse um pouquinho dos planos agora para... Como é que a senhora segue, senhora? Você está no SESC, você está dando aula, você está clinicando sempre, né? Psicóloga, importante, mas só para a gente saber um pouquinho. Clinicarei, vou atender meus pacientes. Eu me apresento bastante em São Paulo, então, contando histórias. Tem um curso de formação que a gente... tem a oportunidade, né, de fazer juntas aí. Tem esse outro curso que eu rodo o interior de São Paulo fazendo, que também é um curso de formação. Estou na vida, gente, porque é isso, né?
Pedra parada, sabe como que dá, né? Fica tudo verdinho, estraga. Então, eu estou sempre nesse movimento, acho muito legal. E também sou privilegiada porque eu posso estar nesse movimento, assim, né? Ao longo do tempo, eu escolhi esse lugar e fui construindo esse lugar como narrador de histórias que me permite ter essas oportunidades, né? Então, é isso. Letícia Andra está aí, não está? Do Benzô? Então, Letícia Andra, ela é cineasta, trabalha com audiovisual, fez um documentário lindo sobre benzedeira aqui. E aí eu falei de você, do seu livro As Sete Benzedeiras, que é esse trabalho, sabe, que a gente conversou. Fala um pouquinho que você faz esse mapeamento, né? É um livro que eu fiz. Foram 2 anos de pesquisa, onde eu entrevistei 7 mulheres benzedeiras, escutei a história delas, e, a partir disso, eu ficcionei a história delas. Então, eu conto a história delas conforme eu escutei. De iniciação, porque eu fui iniciada como narradora de histórias. Eu nunca fiz curso de narração de histórias, a não ser com a minha avó, Maria, que foi a maior contadora de histórias, desculpa, que eu já conheci na vida. Então, é por isso que eu estou aqui, né, por causa da minha avó. E aí eu queria saber se as mulheres ainda benziam, como eu fui benzida muito quando eu era pequena. E aí eu fiz essa pesquisa. E aí todas as 7 mulheres que eu entrevistei estão aqui, né, de como elas se iniciaram. Assim como fui iniciada como narradora de histórias, como elas foram iniciadas como benzedeiras. Como que elas rezavam, como que era, a gente sabia até, mas eu queria saber como que foi que elas foram iniciadas, e é isso que conta aqui. É bem simples, é uma leitura muito fácil, tranquila. Foi um prêmio do PROAC de 2011 que eu recebi. Então, é um livro para distribuição, não está para venda. E aí eu trouxe para a gente fazer um sorteio aqui também, né? Eu não sei como é que a gente faria agora, sei mas como a gente vai fazer. Pensa aí no formato. A gente aí, pensa né? depois, eu vou deixar, e aí vocês tipo veem véu no final. da noiva, Tipo... não, né? Acho que não, né? Perigoso. Não. Então, tá bom. Eu ia falar, tinha que dar uma reservada ali. Estou vendo uma aluna sua ali. Ó. Não foi você que falou que teve aula com a Débora, né? Aproveitar a oportunidade. Eu fico muito feliz, né, com a possibilidade que hoje a gente tem de estar escutando histórias, contando histórias, né, narrando. Eu acho que durante muito tempo a gente perdeu um pouco isso, né, em algum momento, assim. E a gente estava até comentando aqui agora que nós, né, mulheres pretas, crianças pretas, não tivemos essa oportunidade, né, que hoje a gente tem de ver uma Zilza contando, né. Eu também gosto de contar histórias, narrar histórias também. E aí acontece que, assim, eu fico muito feliz, porque o mundo está precisando disso mesmo, né? A nossa sociedade, encantamento, magia, fantasia, vontade de ver coisas bonitas no mundo. E eu fico feliz também de saber que hoje a diversidade de contadores também é muito grande, né? A gente vê contadores de todos os jeitos, né? Contando histórias de linguagem, de tradição oral, usando outros recursos, tecnologia, né? A gente vê todo mundo, tem espaço para todo mundo quando conta uma boa história. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que um bom contador de história não pode fazer? Nossa, Cris. Olha... eu estou até pensando em como responder. Brincadeira, Cris, eu estou brincando. Ai, Cris, a pergunta sua foi difícil, porque eu sei falar do que ele deve fazer. Eu acho assim, eu vou falar dos pontos positivos, porque assim, é o amor primeiro, abrir o seu coração, abrir, né, o seu coração para dar esse amor que você vai receber. Então, acho que se você não tiver esse sentimento de entrega, se você não tiver muito, você não consegue. Você não consegue passar história, se você não consegue vivenciar, você não consegue sintonizar com aquela criança, com aquele adulto, com aquele público, né, que você está interagindo. Então, eu acho que é isso, a ausência do amor. Eu acho que impossibilita o trabalho.
não só da contação de história, como de qualquer outro trabalho que você estiver exercitando, né? Acho que é isso. Eu penso que a gente não pode desrespeitar a pessoa que está escutando a história. E aí, quando eu falo em desrespeitar, não é só porque eu estou falando um palavrão ou alguma coisa assim, mas é porque eu não estou respeitando a própria história dele, não estou respeitando de onde ele vem, não estou respeitando o contexto em que ele está inserido, né? Então, por exemplo, contar uma história que aí a gente poderia falar várias coisas, mas contar uma história que o Brasil foi descoberto e que foi tudo bem lindo e que a gente, né, deve isso aos colonizadores e que é por isso que a gente está aqui, para as crianças, para mim, é um desrespeito fazer isso com as crianças, porque eu estou mentindo para elas. Então, eu não minto. Eu conto, eu respeito quem está escutando essa história dentro de um contexto. Dei só um exemplo aqui, mas poderia ser vários outros. Para quem que eu estou contando, por que eu estou contando, e respeito. Não pode faltar. Se faltar respeito, não adianta, pode ser a história mais bonita do mundo. Tem umas histórias, né? O Disney fez umas coisas com umas histórias que ele desrespeitou profundamente. Por exemplo, histórias que eram histórias tradicionais, para ficar mais bonito, para ficar mais palatável, para todo mundo comprar mais. É um super desrespeito, no meu ponto de vista, né? É isso aí. Então, acho que então... Fala, Diego. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, São Sebastião. Encontrei com várias queridas hoje, muito, muito agradecida. Zius, agradecer porque eu conheci essa maravilhosa, estou apaixonada já. Eu também. Muito, muito agradecida, né? Obrigada, Ale. Gratidão. Super obrigada, querida, por ter nos trazido aqui, por ter mediado isso. E agradeço os ouvidos aí, os corações atentos. Muito, muito obrigada. Angela, obrigada por toda a força, por todo o suporte da Produça. Obrigada, querida. Então é isso, palmas. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço ao Instituto Mapumalanga também por esse convite, quarta edição da FLIS. Obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo. Uma salva de palmas de novo para as nossas queridas. Eu gostaria de agradecer também. Diga. Eu gostaria de agradecer o convite, tá? De estar aqui, a todos os incentivadores que fizeram parte da minha história, a Cris também, você mora no meu coração, a Lê, Janaína. Agradeço a todos vocês que acreditaram, muito obrigado. E estamos aqui, eu estou aqui de coração aberto para levar história, para levar amor e receber, tá? Porque eu dou e quero receber também. É isso aí, com todo dia. Obrigada, Gratidão. gente. Obrigada.